Página 75, e nós vamos agora analisar, estudar a vida do grande evangelista George Whitefield, ou George Whitefield. E ele nasceu em 1714 e morreu em 1770. Ele é provavelmente mais influente do que o próprio John Wesley. Da mesma época, eles eram amigos no início. Havia um problema teológico que causou um conflito, cresceu entre eles, infelizmente, mas no fim, eu acho que algumas coisas foram melhoradas. Quando nós conversamos sobre John Wesley e George Whitefield, nós estamos falando sobre um período da igreja em que Deus deu não somente um avivamento, vamos dizer, de uma cidade, mas é um despertamento. E quando usamos despertamento, é algo nacional, espalha bem além das fronteiras normais de um movimento. Não era algo só pessoal, ou só de igreja, ou só de uma cidade, mas foi além disso, alterou os países. E Deus usou principalmente John Wesley e George Whitefield. Outras pessoas também de grande influência, mas esses dois viajavam bastante na Inglaterra, naquela região, aquela ilha, e também na América, antes da América ser os Estados Unidos. E havia 13 colônias britânicas naquela região, e esses pregavam nesses lugares, especialmente esse George Whitefield. Ele se tornou basicamente a primeira celebridade nas colônias americanas. E ele que unificou, uniu o povo americano, provavelmente sem perceber, mas contra a Inglaterra. Esse evangelista basicamente provocou a guerra revolucionária americana contra a Inglaterra, que causou esse grande conflito e tudo por causa da ideologia que ele ensinava e pregava do individualismo, o individualismo que ficou uma marca óbvia até hoje na consciência dos Estados Unidos. E quando eu me preparei para ser missionário, eu estudava a missiologia, as pessoas me falavam, os professores e os livros, nem todo país do mundo tem esse modo de pensar, que você é um indivíduo e você tem que se esforçar e você consegue, e se você se esforçar, você vai conseguir algo. E, então isso entrou na consciência principalmente por causa desse homem, segundo a história da igreja. E ele pregava principalmente o novo nascimento, mas também ele influenciava dessa maneira. Então, vamos entrar aqui na página 75, ver vários detalhes. Eu vou seguir as datas da vida dele. Ele começa numa situação não muito legal, ele não tinha muito dinheiro, a mãe não tinha muito dinheiro, situação difícil. Mas vamos chegar aqui então, página 75. Em 1714, George Whitefield nasceu e aqui parece Gloucester, algo assim, mas eles falam algo assim, Gloucester, para Thomas Whitefield e Elizabeth Edwards. Ele era um de 7 filhos. E os pais dele eram estalajadeiros da estalagem ou pousada chamada Bell Inn. Financeiramente, a situação da família dele não estava muito bem, inclusive estava piorando. E ele mesmo nasceu dentro dessa estalagem. Então, passando mais ou menos 2 anos, em 1716, Tomás, o pai dele, faleceu de repente com somente 35 anos de idade. Então, financeiramente, não muito boa a situação. E além disso, ele está com 2 aninhos e o pai dele falece. Em 1724, Elizabeth, a mãe dele, se casou com um homem chamado Capel Longden, um ferrageiro.
E ela tinha um certo objetivo, ela queria que esse homem levantasse a família da pobreza, só que a situação ainda não melhorou. Esse cara não era muito legal, e ele não levantou a família da pobreza. Em 1726, George Whitefield se matriculou na escola St. Mary de Crypt, onde ele passou tempo lendo e atuando, e ele aprendeu bastante, mas principalmente ele aprendeu a atuar e fazer, papéis em peças e tudo. As pessoas falavam, porque ninguém ouve a voz dele, as pessoas falavam que ele tinha uma voz maravilhosa. Pessoas até falavam, eu pagaria para simplesmente falar do jeito que ele falava. Então, não sei, vendo a soberania de Deus, porque Deus decidiu dar essa voz para ele, mas esse mesmo homem com essa voz maravilhosa conseguia pregar para milhares de pessoas, às vezes até 20, 30 mil pessoas, ao ar livre, sem tecnologia. Só para vocês terem uma ideia. Mas na faculdade ele estava aprendendo como, apresentar. Ele gostava de estudar até histórias bíblicas e apresentar essas histórias. E ele conseguia pegar a imaginação do povo e chamar a atenção do povo. Em 1728, o padrasto dele, Capel Longden, queria tomar a estalagem da mãe dele, Elizabeth. Quando isso falhou, esse homem tomou o que ele conseguia, abandonou a família e pediu um divórcio dela. E anos depois, George disse que a única coisa boa do casamento foi quando esse homem, Capel, saiu da vida da sua mãe. Então, realmente uma situação triste e a situação dele era bem diferente do que a situação do John Wesley. John Wesley tinha uma vida bem mais estruturada, uma família de pregadores que não queriam se conformar com a Inglaterra. Esse daqui, ele veio de um lar humilde, uma situação que ele entendeu o pobre, ele falava a linguagem do povo, etc. Então diz aqui, além de Elizabeth nunca ter demonstrado a fé forte que a mãe de John Wesley tinha, também o inconformismo da família Wesley não fazia parte da família Whitefield. Em 1729, com 15 anos de idade, o George saiu da escola para trabalhar na estalagem como barman. Então ele servia essas coisas, cerveja e tudo. Em 1730, ele voltou a estudar na escola St. Mary de Crypt, tomou a ceia do Senhor pela primeira vez, e eu não sei tudo o que aconteceu no coração dele, mas nessa época ele determinou viver mais consciente das palavras, pensamentos e ações dele. Uma coisa que eu estou notando nos meus estudos, e eu quero transmitir para vocês, havia fortemente uma religiosidade na Inglaterra naquela época. Mas, eu quero explicar o que isso quer dizer. O povo não tinha o novo nascimento, mas tinha uma consciência do pecado. Eu não posso dizer que é igual à situação, por exemplo, do Brasil hoje. Parece que naquela época a consciência do pecado era muito grande, mas não havia nada sobre o novo nascimento. E eu não sei, mas no meu ministério parece que aqui a consciência da malignidade do pecado é menos, tipo, não há tanto sentimento de culpa e tudo. Mas cada cultura, cada época tem as suas diferenças, e então ele fazia parte de um grupo que estava pensando, eu preciso melhorar a minha vida, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Então ele falou, eu vou ter que controlar o que eu falo, o que eu faço, o que eu penso. Em 1732, após um conflito com a esposa do irmão dele, George parou de trabalhar na estalagem e foi estudar na faculdade Pembroke, Oxford. Ele trabalhava por fazer recados para os outros, ou seja, os outros alunos, ele era pobre, eles precisavam fazer algo, ele recebia dinheiro para fazer as coisas, para ajudar os outros alunos. Então,
novamente, nós estamos vendo a situação humilde dele. E ele começou, nesse período, a orar 3 vezes por dia e jejuar cada semana. E nós notamos a mesma coisa com John Wesley. Homens sem a certeza da salvação, não entendendo a fé cristã, mas com uma certa diligência para tentar conseguir a salvação. Eu sei que eu sou pecador, então eu vou orar bastante. E eu vou fazer jejum. É uma coisa intensa. E é interessante como antes da salvação eles já estavam pensando desse jeito. Eu preciso fazer alguma coisa. Em 1733, Charles Wesley, o irmão de John Wesley, convidou George Whitefield para o Clube Santo. E já ficamos sabendo desse clube quando estudamos John Wesley. E havia 11 homens presentes. E John Wesley emprestou para George Whitefield o livro A Vida de Deus na Alma do Homem, por Henry Scougal. Eu tenho esse livro digital no site Conhecendo Deus, só que eu não sei se eu tenho no português. É um livro super bom. Vocês devem ler esse livro aqui, A Vida de Deus na Alma do Homem. É um livro que deixou bem claro que ele, George Whitefield, precisava nascer de novo ou ser perdido eternamente. E novamente, eu quero enfatizar isso para vocês. O grande despertamento que completamente alterou a Inglaterra e a região onde hoje é o Reino Unido e América do Norte era essa ideia do novo nascimento. E nós precisamos entender isso. O que transformou aquelas duas regiões e espalhou para o mundo foi essa ideia. Algo sobrenatural tem que acontecer. Você não pode ficar contente simplesmente frequentando os cultos da igreja anglicana, achando que por estar presente no culto, cantar os hinos, ouvir um pregador, que você está bem. Os cultos da época, fracos, frios, basicamente mortos. E George Whitefield aqui leu esse livro, ele começou a perceber, eu tenho religião, eu estou fazendo jejum, eu estou orando, tenho cultos da igreja e tudo, mas eu não tenho esse novo nascimento. E nós sabemos, Jesus profetizou sobre esse novo nascimento, Ezequiel e Jeremias, e daí Jesus ensinou sobre isso em João capítulo 3. 1734, George procurou se salvar por boas obras intensas e grande disciplina, mas acabou prejudicando a saúde dele. E olha aqui, página 76. Então, ele ainda não compreende o novo nascimento, mas ele sabe que ele precisa. Ele quase não conseguia subir a escada, então o médico exigiu que ele ficasse deitado por 7 semanas. As consequências disso duravam o resto da vida dele. Então, ele não tinha o novo nascimento, ele queria se salvar por boas obras, e ele maltratava tanto o corpo, que ficou até difícil subir a escada. E daí o médico, você não pode, não, você tem que ficar deitado. Não, você está prejudicando o seu corpo. E aparentemente, o que ele acabou fazendo para o corpo dele, afetou ele o resto da vida dele. Eu me lembro de um homem que ele estava falando sobre jejum, e ele fez um jejum de 40 dias, e ele chamou outros irmãos da igreja para fazer jejum com ele, e um dos homens da igreja, ele falou, aí eu precisei ir para o médico, depois de, eu acho que uns 2 semanas de jejum, e eu não sei explicar isso em português, mas o intestino dele estava, parte do intestino estava entrando em outra parte do intestino, com um telescópio, algo assim. E ele parou. Não é errado fazer jejum. Não é errado disciplinar o corpo.
Mas a Bíblia deixa bem claro, tais coisas não são a nossa salvação. Não são. George Whitefield, ele não estava entendendo essas coisas, ele ficou confuso. Ele estava tentando expiar o próprio pecado dele. E ele tinha muito pecado. Mas essa experiência de lutar contra o pecado dele pelos esforços dele ainda deu algo bom para ele. Essa experiência não lhe trouxe a salvação, mas purificou a mente dele, para ele reconhecer que a salvação não é e não pode ser pelas boas obras. E eu me lembro na minha vida, a minha experiência, eu não fazia nada igual ele, o George Whitefield, mas eu sei que eu estava com medo, que eu estava errando aquilo ali, eu precisei melhorar isso, aquilo, porque eu estava duvidando da minha salvação. E ele não tinha um bom entendimento do novo nascimento para ele poder abrir os olhos, mas acabou vindo. Olha aqui, número 11 aqui. Em 1735, após 5 anos de penitência, 5 anos, George se tornou o primeiro homem dos metodistas que recebeu a certeza da salvação dele, antes de John Wesley e de Charles Wesley. Ele evangelizava e os convertidos formaram uma sociedade. Ele se tornou o líder do Clube Santo, porque os irmãos Wesley foram para o estado americano de Geórgia como missionários. E George, após voltar para estudar na Oxford, decidiu também ser missionário aos de Geórgia também. E George vai ser um lugar muito importante para ele, para o ministério dele, especialmente para um orfanato. 1736, vamos continuar aqui. O bispo de Gloucester, Dr. Benson, queria que George fosse ordenado ao ministério a observar a dedicação dele, porque ele estava lendo a Bíblia de joelhos com muita oração. Alguém escreveu que ele orava sobre cada palavra do versículo, eu não sei, mas extremamente intenso nas orações dele, e lendo a Bíblia de joelhos. Ele procurava restituir o que ele tinha furtado no passado. Ele ia para pessoas e lugares e onde ele fazia algo de errado, ele estava querendo, consertar toda a vida dele. Ele lia vários bons livros sobre a Bíblia, inclusive o comentário chamado Matthew Henry, porque Matthew Henry escreveu, um puritano. Ele visitava pessoas na cadeia para lhes pregar o evangelho. Ele também ajudava os pobres. E ao ser ordenado, ele pregou a sua primeira mensagem na igreja da Santa Maria de Cript. Era uma mensagem impactante. E os que o criticaram disseram que a mensagem deixou 15 pessoas enlouquecidas. E o que aconteceu? Ele começou a pregar nas igrejas anglicanas. Mas ele não pregava assim, por exemplo, ele não pregava assim: irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 1. Agora, irmãos, o nosso bendito Deus apresenta para nós hoje. Nada disso não, ele estava animado, ele estava falando assim, dinâmico, e tudo que ele fazia, nas peças, na faculdade, entrou na linguagem dele, animado. E o povo ficou muito interessado e ligado a cada palavra dele. E havia tanta emoção e tanta força nas palavras que pessoas mudaram. E muitas pessoas, especialmente autoridades da igreja anglicana, falaram: esse cara, ele está enlouquecendo o povo. Nessa primeira mensagem dele, que ele falou aqui, 15 pessoas enlouqueceram. Outros também receberam as mesmas críticas, Billy Sunday e outros. Mas esse George Whitefield. E é engraçado, eu não sei se você já viu uma pintura, mas ele tinha um rosto redondo assim, e tinha cabelo branco assim, é um cara engraçado. Tem que procurar algum momento
uma imagem dele na internet, não para mim, sei lá, mas enfim, vamos continuar. Em 1737, enquanto George Whitefield esperava ir para a Geórgia, especificamente para ajudar um orfanato, ele pregava nas cidades de Bristol e Londres, com tanto impacto que milhares foram para ouvi-lo. E as sociedades religiosas foram permitidas realizar reuniões de pregação fora do horário dos cultos normais da igreja, e muitas vezes às 6 da manhã. Então, a igreja anglicana controlava tudo e falou, bom, se você quiser ter outras reuniões, não são cultos, mas você pode ter essas sociedades fora dos horários normais. Então, muitas vezes eles fizeram essas coisas às 6 da manhã, e eram coisas chatas. Pouca gente, nada muito acontecendo. E daí chegou George Whitefield, animado. E foi nessa época que ele, com 22 anos de idade, se tornou famoso. O sermão que Deus usou para provocar o grande despertamento na Inglaterra era essa mensagem: da natureza e necessidade da nossa regeneração ou novo nascimento em Cristo Jesus. Então, eu quero que vocês entendam muito bem o que Deus fez aqui. Ele simplesmente passou por uma experiência com Deus, especificamente o novo nascimento, e ele pregou isto, ok? Quando você compara ele com John Wesley, ele era um teólogo, ele ensinava algo elevado, ele ensinava algo rígido. E em certos momentos ele não alcançava as pessoas que George Whitefield alcançava. Ele conseguiu entrar bem pela porta de frente do coração da pessoa, penetrar o coração com o novo nascimento. A pessoa falou, eu preciso disso, eu preciso me arrepender e receber Jesus. E ele tinha, pelo Espírito Santo, essa habilidade. E note aqui a ênfase dele, o novo nascimento. Eu acredito que tal deve ser a nossa ênfase. E eu estou pensando sobre a nossa igreja. Eu já ensinei tantas coisas para a igreja, mas eu estou agora pensando, inclusive a mensagem que eu preguei ontem à noite é por causa desses pensamentos. Aí eu preguei sobre fé em Jesus e o desejo de conhecer a Deus pela fé, reconhecer que somos pecadores, que precisamos de Deus. E orem por mim, por favor, irmãos. Mas, continuando aqui, nessa época, o velho metodismo foi transformado para o novo metodismo. O velho enfatizava o legalismo e o novo enfatizava o novo nascimento. Deixe-me tentar explicar para vocês a importância, a natureza essencial disso. Vamos dizer que aqui o William, ele não é salvo. Vamos dizer que o William não é salvo. Se eu falar para o William, você tem que fazer isso, tudo, você tem que fazer essas coisas. Mas se ele não é salvo, não vai fazer nada. Por exemplo, se eu pegar um porco e tirar da lama, eu lavo o porco, coloco a joinha no nariz, e eu deixar o porco fazer o que quer fazer, vai fazer o quê? Vai voltar para a lama, porque ainda é um porco, certo? Mas se o porco for transformado para ser, por exemplo, uma ovelha que consegue seguir o pastor, Jesus Cristo, é totalmente diferente. E eu acredito, e nós pastores, missionários, evangelistas, etc., sempre lutamos com isso. Eu acho que pastores mais do que todos, estamos tentando lavar porcos. E o porco ainda é um porco. E nós precisamos pregar o evangelho para quem que diz, eu sou crente, e na verdade não é.
eu não digo que eu sei quem é e quem não é. Outra ilustração. Se há fogo aqui e eu jogo lenha no fogo, o que vai acontecer? O fogo deve crescer, certo? Se você tem o fogo do Espírito Santo, porque você foi salvo, e eu lanço para dentro da fornalha do seu coração a palavra de Deus, que é lenha, o fogo deve crescer. Eu acredito que na época, John Wesley, do jeito que ele estava pregando anteriormente, e os da igreja anglicana, estavam ensinando e tentando usar legalismo para, conformar as pessoas para um certo método, um certo jeito. Mas o povo não foi salvo. Não tinha um novo nascimento. Não havia energia espiritual para querer essas coisas. Então, batia numa parede assim e caía. Daí George Whitefield, ele recebeu Jesus, ele nasceu de novo, ele pregou o Evangelho, enfatizando: você precisa mais do que simplesmente obedecer mandamentos, você precisa nascer de novo, e daí o povo despertou. George Whitefield acabou indo para Geórgia e o ministério para o orfanato ficou com ele o resto da sua vida. Aqui, página 76 ainda, número 14. Em 1738 e também 1739, George Whitefield voltou para a Inglaterra a fim de ser ordenado como padre da igreja anglicana, por causa do orfanato, mas a maioria dos pastores e igrejas de lá não o recebiam bem. Ele quase, deixa eu ver, peraí, estou na página errada aqui. A mensagem de Whitefield, página 77, as mensagens de Whitefield condenavam o ministério da igreja anglicana porque não enfatizavam um novo nascimento. Ele decidiu pregar ao ar livre e especialmente para os pobres. Milhares de pessoas se juntaram para ouvir a pregação. George chamou a atenção de Selina Hastings. Essa moça recebeu o nome dela por causa dessa aqui, a condessa de Huntington, uma mulher rica que queria ajudar financeiramente o ministério dele. Além de várias outras coisas, Selina construiu 64 capelas durante a vida dela. Pelo que eu entendi, a pessoa ganhava 30 libras por ano, algo assim, naquela época. E ela gastou 100.000 libras para construir essas capelas e, além disso, fazer várias outras coisas. Então, Whitefield realmente foi de um rapaz pobre, uma situação difícil, para ser uma celebridade na Inglaterra e também nos Estados Unidos, antes de ser os Estados Unidos nas colônias americanas ou britânicas na América. Ele voltou para a América para pregar a milhares na Pensilvânia e Nova York. Benjamin Franklin, escritor, político, cientista e um dos fundadores dos Estados Unidos, conheceu o George Whitefield e uma amizade se formou, ainda que Franklin fosse deísta. Vocês já ouviram falar o nome Benjamin Franklin, certo? Ele é um dos mais famosos. E ele era um político deísta. Ele acreditava que Deus basicamente criou tudo e foi embora. Tipo, tu tá só operando. E Benjamin Franklin, ele sabia que George Whitefield tinha um jeito de pedir o dinheiro do povo para dar para o orfanato. E Benjamin Franklin tinha moedas de bronze, prata e ouro no bolso dele. Ele fez um compromisso: eu vou lá nessa reunião, vou esse cara pregar, mas eu não vou dar nada. E ele conta a história. Benjamin Franklin fala que quando ele estava lá ouvindo o George Whitefield pregar, que ao ouvir ele falar sobre o orfanato e tudo, ele falou que não conseguiu guardar ou se segurar. Ele falou: bom, o que eu tenho de bronze eu vou dar para o orfanato. E George Whitefield falando mais: bom, a prata eu vou dar. E daí, afinal de tudo, ele falou: tá bom, ele pode ter tudo de Deus, tudo que ele tinha no bolso para o orfanato, por causa do poder e o jeito.
E Benjamin Franklin acabou gostando muito dele, eles fizeram uma amizade que era muito interessante, porque George Whitefield, ele era um calvinista forte. E Benjamin Franklin, ele duvidava a fé cristã, ele acreditava em Deus, mas duvidava a fé cristã. Mas um relacionamento formou. Muitos acreditam que Benjamin Franklin queria aproveitar o marketing, vamos dizer, de George Whitefield. Mas de qualquer forma, era um relacionamento muito interessante. Vamos parar essa primeira aula aqui hoje à noite, nós vamos continuar na segunda, tá bom?